3 da tarde. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos amigos que estão nos vendo pela internet. Antes de dar início à nossa palestra, eu vou passar alguns recadinhos da casa. A casa tem palestras todas as terças-feiras, às 20 horas, e domingo, às 10 horas da manhã, e de domingo tem evangelização infantil. Então, quem tiver seus pequenos, tragam para casa, que eles são bem-vindos aqui. Tem as monitoras que ficam aqui com eles, passando um pouco do evangelho para as crianças. E também, quem precisar conversar, tem alguma dúvida, queira desabafar, nós temos o atendimento fraterno. Então, é só chegar 15, 20 minutinhos antes de cada palestra, que aí será atendido, né? E é um trabalho bacana. E também, sobre quem tiver dúvidas sobre o Evangelho no Lar, que é muito importante de ser feito. Então, é só procurar algum colaborador da casa que a gente orienta em relação a isso. Como vocês viram, né, gente, teve o nosso trabalho ontem da entrega das cestas básicas, né, para as famílias cadastradas e famílias não cadastradas. A casa, ela atende todo segundo sábado de cada mês 180 cestas básicas entre cadastrados e não cadastrados. Então, a gente agradece, né, esse encerramento de ano por todo mundo que ajuda a casa, contribui com esses alimentos, que continuem ajudando e somos muito gratos por isso, porque esse trabalho existe graças à ajuda de todos também, né? Senão não seria possível estar sendo feito. Vamos lá. E também tem o trabalho dos lanches, que é todo sábado, a turma se reúne aqui às 16h30 para preparar os lanches e está entregando para as pessoas em situação de rua no Carandiru, né? Então, o pessoal se reúne aqui, prepara e vai para lá. Inclusive, a gente está precisando de trabalhadores. Então, quem quiser vir, né, é só chegar mais ou menos umas 16h30 no sábado, e quiser ajudar, será muito bem-vindo. Eles montam os lanches aqui e depois vão até lá e fazem a entrega para essas pessoas. É um trabalho. Ontem foi embaixo de chuva, mas o pessoal vai, não deixa de ir. É importante, o pessoal já, inclusive, fica esperando, né? Com certeza. As pessoas que ficam lá também precisam e esperam por isso. E tem também a nossa rifa da casa, gente, que tem alguns números ainda, vai correr pela Loteria Federal no dia 27 de dezembro. Cada número custa R$ 25 e tem o Pix da casa lá fora. Então, quem quiser colaborar, fazer o valor da transferência, mandar o comprovante para o nosso colega Vladimir, que é responsável da casa também, e torcer, porque a cesta é linda, gente, vale a pena. Quem sabe ganha, né? Então, e acho que são esses os recados de hoje, né? Falei bastante. E é dia 23, né? Que dia? Sim, isso, gente, importante. Eu estava esquecendo um recado muito importante. A casa vai entrar em recesso dia 23 e volta aos trabalhos domingo, dia 4, tá? Então, nesse período, a casa vai estar fechada. Mas ainda semana que vem temos palestra. Na terça, temos palestra domingo que vem. Serão todos bem-vindos na casa. Então, nesse momento agora, eu peço a todos que respirem fundo, que a gente feche os nossos olhos físicos, elevemos os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria, que somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos para mais uma manhã de aprendizado, que possamos utilizar tudo que foi falado aqui pelo nosso companheiro nas nossas vidas e que seja absorvido com muito carinho. E, nesse momento, vamos receber um dos fundadores da casa, o nosso colega Márcio, né? Márcio Bellini. A palestra de hoje, o tema é Nos Preparativos do Natal, um texto retirado do site Momento Espírita. E seja muito bem-vindo, Márcio, à nossa casa. Bom dia a todos, bom dia. Deixa eu arrumar aqui é fixo, né? Bom dia. O nosso tema de hoje é sobre o Natal e um prazer estar aqui de volta. A casa tá bonita, né? Novos
upgrade de som, de bancos, muito bom. Então, de parabéns. E os trabalhos foram mostrados aqui também, muito bacana, né? Nós lembramos do Chico Xavier, né? Que ele, ele ensinou muito as casas a fazer esse tipo de trabalho, né? Desde lá então muitas casas iam visitá-lo e ele fazia essas distribuições de Natal, que dava a volta do quarteirão, uma maravilha. E muitos centros espíritas, casas religiosas, grupos foram aprender com ele, né? E trouxeram esses trabalhos e foi também disseminando, né? Uma maravilha, o Chico. E hoje nós estamos aqui para falar um pouco do Natal. Embora tenha. Tá bom o som aí? Tá bom? Tá legal. E o Natal, que nós estamos nessa correria toda, os preparativos do Natal, né? Então vai chegando esse mês de dezembro, aí fica aquela correria, o trânsito daquele jeito, né? Até dia 24. Dia 24 ainda tá aquela correria, todo mundo buscando comprar os presentes, não é assim? Supermercados lotados, aí vai atrás do peru, né? Às vezes o peru tá muito caro, vai o Chester também, que é gostoso. Se não der o Chester, vai o frango comum, né? Vou dar algum jeito para preparar a ceia, que é importante, né? E os presentes também, né? Presente para primeiro para as crianças, né? Assim, que o Papai Noel ele vai passar meia-noite, né? Segundo a tradição, então meia-noite ali tem que estar. As crianças ainda acreditam, né? Enche os presentes, então as crianças ganham os presentes. E os adultos também. Nós passamos muitos natais, né? Crescemos Natal todo ano, claro, né? Comemorando, juntando a família. Então nós tínhamos muitos tios, tias, bastante mesmo, primos, primas, aí juntava todo mundo na casa e antigamente era presente para todo mundo, né? Nós éramos crianças, então era uma maravilha. Tios, tia, todos faziam questão de recebíamos todos. E entre eles também havia troca de presentes também, né? E depois, com o passar do tempo, isso foi mudando um pouco, né? Na Eles apareceram, era presente de monte quando nós éramos crianças. Nós ainda éramos crianças. Tá passando uns espíritos aqui, né? Eu tô vendo aqui. Você entende que tá passando alguns espíritos estão por aí, são espíritos do bem, para proteger a casa. Então, mas voltando aos presentes aqui, então, um determinado momento, eles apareceram com um tal de amigo secreto, né? Vamos fazer amigo secreto. Nós ainda éramos crianças, estamos um pouco indignados. Para que amigo secreto, né? Não entendemos direito. Para que o amigo secreto? Só depois que nós fomos entender. O amigo secreto era entre os adultos. Porque, mas as crianças não. Porque os adultos eles trocavam presente entre eles e acabava ficando muito caro, né? Porque dava para todas as crianças. Aí para todo ali a família era assim, todo mundo ganhava, né? E aí ficava muito caro dar tanto presente assim. Então chegou o amigo secreto na família, porque aí você comprava só para um, né? Essa era a lógica. E todo mundo ganhava, porque todo mundo ia receber. Então, pelo menos um presente cada um ganharia entre os adultos. As crianças todas recebiam, era sagrado. E assim economizava um pouco mais, né? Claro, dava o presente para um e dava para mais alguns mais próximos, né? Mais principais também. Tudo bem. Depois também com o tempo foi saindo o peru, veio o Chester, todas aquelas coisas ali da família antiga, né? Hoje em dia está até diferente, mas a família toda se confraternizava, era sagrado. E outra coisa, meia-noite também, esperava até meia-noite para a ceia, porque a ceia era umas 11, 11h30 para terminar, depois meia-noite estava liberado o presente das crianças, eram os preparativos para o Natal.
Então nós passamos vários natais, assim, crescemos assim. E no dia seguinte, o almoço também era sagrado. A família voltava, reunia para almoçar, né? Depois eles faziam um bingo lá, eles chamavam de... Tinha outro nome, era tradicional. Tudo ótimo. Essa fraternidade, confraternização. E o Natal era assim, era com tudo isso e mais nada, né? Faltava alguém, né, no Natal, né? Que é o tema de hoje. Então, o aniversariante, que é Jesus, nem sempre era lembrado, porque nós comemorávamos o Natal dessa forma, e acho que ainda hoje muitas famílias comemoram assim. Então, todo esse sistema, né? E do Natal, mas esquecendo a razão da principal de nós estarmos comemorando a vinda, o nascimento de Jesus Cristo, que é o homem, né, a pessoa, o espírito, segundo a doutrina espírita, mais evoluído que pisou no planeta. Né? Seguindo um pouco mais na doutrina, nós estamos comemorando o aniversário daquele que é o governador do planeta, o responsável, né? Chama governador, o líder, o responsável por toda a nossa humanidade terrestre. E mais, né? É tão importante Jesus que ele dividiu o calendário, pelo menos para nós ocidentais, antes dele, depois dele, né? Então, olha a importância desse espírito que veio reencarnar na Terra para trazer tantos ensinamentos. Então, mesmo o Natal, com todo encobertado de coisas, esquecendo Jesus, ele inspira boas coisas, né? A inspiração do Cristo está presente na vibração, porque as pessoas estão trocando presentes, estão se confraternizando, estão fazendo coisas boas umas para as outras, né? Então, essa é a comemoração do Natal. E Jesus é tão importante que diz, né, o livro A Caminho da Luz narra alguns acontecimentos muito importantes, que Jesus é o Cristo de Deus, é o responsável pelo planeta Terra. Então, diz o Emmanuel no livro que existe uma assembleia de espíritos puros responsáveis pelo nosso sistema solar, né? Nosso sistema que nós vivemos. A estrela, o Sol, no centro e os planetas orbitando. É o nosso sistema interplanetário, que nós fazemos parte, a Terra, né? Então, Jesus, existe uma assembleia que cuida das diretrizes principais desses planetas. Todos têm vida. Embora a gente não veja, não enxergue, mas é outra vibração. E Jesus Cristo faz parte dessa assembleia. E olha que maravilha, eles se reúnem no sol, né? Acho que vocês já viram essas coisas, né? Hã? Não, vocês já leram, pelo menos. Ah, já leram. É incrível, né? Eles se reúnem no sol, né? Então, o sol com aquela temperatura altíssima para nós, energia, né? Pura. Eles fazem reuniões ali. E olha que interessante. Então, cada Cristo planetário é responsável por um planeta e eles tomam decisões em conjunto. As principais decisões que acabam se refletindo aqui na nossa humanidade. Olha a importância de Jesus. E mais, seguindo essa ideia, essa assembleia de espíritos puros, né, responsáveis por planetas, eles se reuniram nas proximidades aqui do nosso planeta somente 2 vezes, pelo que se tem notícia, né? Pelo menos pelo que o Emmanuel pôde apurar. Ele mesmo diz, pelo que nós temos de informação, que ele também não está nesse nível, né? É um espírito superior, mas tem coisas acima. Mas ele tem acesso a informações. Então, somente 2 vezes essa pleiade de espíritos se reuniu próximo ao nosso planeta. Uma foi quando a Terra foi criada. Segundo dizem, deslocou do Sol uma massa ali, organizou no espaço aqui, na órbita. Então eles estiveram próximos aqui.
E Jesus foi o responsável desde o início do nosso planeta. Olha a importância do Cristo, né? Desde o início ele esteve presente. Então ele foi o responsável. Claro que ele não fez sozinho, né? Teve tanto assessores trabalhando sob o comando dele, quanto essa assembleia auxiliando como irmãos, né? Então eles se reuniram uma vez no início do nosso planeta. E a segunda vez, onde que vocês acham que foi? Quando que eles voltaram a se reunir próximo ao planeta Terra? Para qual acontecimento importante que... Exato, exato. Quando Jesus Cristo veio encarnar na Terra, né, eles se reuniram novamente para traçar todo o planejamento, as diretrizes e tudo mais. Então, daí nós percebemos a importância que foi a vinda de Jesus para o nosso planeta. Não foi uma coisa assim pequena, foi o principal acontecimento do nosso planeta. E ele trouxe o código divino, né? O que ele implementou aqui para nós, que é o Evangelho, é o código divino do nosso planeta, as diretrizes que para nós seguirmos, né? Ventilador? Tá calor mesmo, hein? Na próximo, muito bom. Mais um aqui. Ótimo. Então vou dar uma sugestão, viu, Caetano? Já que vocês estão fazendo um upgrade tão bom na casa, próximo aí na lista um ar-condicionado aqui, né? No salão, né? Não é? Fica ótimo. Põe ali, ó. É. Já está. Muito bom. Então, voltando a Jesus. Então, eles se reuniram para a vinda do Cristo, que é o nascimento de Jesus, nós estamos comemorando agora. Então, ele trouxe todo um código de moral, de vida, para nós, como humanidade, vivermos melhor. Então, o Natal é essa comemoração. E o Natal também, nessa alegria toda, né? Nessa vibração superior, porque a vibração do Natal é ótima, né? É onde os corações estão mais amolecidos, mais ternos. É como uma terra assim, que às vezes a terra está dura, você não vai conseguir plantar, né? Mas quando a terra está molinha, pronta para receber as sementes, é o momento de... Então os corações estão assim, estão prontos para receber sementes do bem. E o Natal, embora seja uma festa, uma comemoração tão bonita que traz alegria, fraternidade, confraternização, acaba sendo também uma época muito difícil para muitas pessoas. Nós lembramos até hoje que nós ouvimos do Dr. Sérgio Felipe, que é um espírita, psiquiatra, né? O ramo dele muito antigo, tem um monte de coisa na internet. Hoje em dia tem tudo. Na internet tem tudo, tem um monte de palestra deles. E ele atendia muitos casos de pessoas com depressão e com problemas emocionais, que é a área dele, medicina, né? E ele disse que no Natal era a época que mais aumentava esses casos, né? Ah, mas por quê? Se é uma coisa tão bonita o Natal, né? É porque o Natal acaba vindo à tona várias questões emocionais que nós temos, né? Primeiro, nós vamos recordar a nossa infância, que provavelmente os pais estavam lá, os irmãos, enfim, familiares. Então estava um monte de gente que já morreu, não é? Para nós aqui, o público adulto, naturalmente, muitas afeições que nós tínhamos conosco não estão mais, já partiram, porque é da natureza da vida, a morte do corpo físico, né? Porque o espírito continua, estão todos vivos. Todos os nossos parentes que se foram, pais, mães, parentes, às vezes até filhos, irmãos, embora a perda seja dura para nós, eles estão vivos. Às vezes até já reencarnaram. Pode até acontecer um caso ou outro que já estão até por aí, né? E às vezes até na família de novo, outro. Mas a vida sempre continua. Mas esses casos emocionais ainda nos afetam, né? Vem a dor. Então, o Natal
nos remete a maiores lembranças, assim. Existem outras coisas também, né? Como é uma reunião que a família tradicionalmente vai se reunir, embora hoje as coisas estão mudando bastante, né? Mas tradicionalmente se reúne a família para uma confraternização, às vezes também é um pouco constrangedor para alguns, né? Porque às vezes os pais não estão falando com os filhos, ou os filhos não falam com os pais, né? Irmãos não se falam, cunhado. Cunhado dá um jeito. As cunhadas dá-se um jeito ali, né? Dá um jeito. Mas existem esses constrangimentos, né? Essas questões emocionais que são difíceis, não é? Muita coisa que aconteceu na nossa vida, que nós ainda não estamos sabendo lidar. Então, tudo isso vem fazer o nosso Natal, às vezes, aumentar esses casos de depressão, de problemas emocionais. Mas a nossa visão em relação a isso tudo é uma visão, tem que ser uma visão otimista, né? Nós temos que projetar luzes, o Espiritismo, a mensagem de Jesus, ela projeta luzes sobre todas essas questões, que são questões que fazem parte da nossa vida. E que nós temos a oportunidade também no Natal, aproveitando essa festa tão boa, né? Que a caridade vai lá em cima, né? Olha aqui a entrega de Natal que mostrou aqui, né? De ontem. Então, tudo isso as pessoas estão colaborando, estão mais aptas, porque é o exemplo de Jesus, né? Não só para o Natal, para tudo. Então, nessa época, nós podemos aproveitar também esses momentos para tentar melhorar um pouco essas questões, né? Às vezes falar com aquela pessoa que não fala faz tempo, ou tentar uma prece por ela, se não puder falar. Ore. Se é um adversário, um inimigo, porque a família muitas vezes reúne tanto pessoas afins, né, que nós amamos, as pessoas afins são da nossa família espiritual. Existem pessoas dentro da família que são pessoas estranhas à nossa família espiritual, não, uma pessoa ali que não tem nada a ver com a família, digo espiritualmente, né, reencarnação. Ou às vezes somos nós também, que às vezes estamos fora da nossa família espiritual, mas sempre há um motivo bom. E existem também verdadeiros adversários reencarnados, de outras vidas, né? Inimigos mesmo. Isso o André Luiz conta nos livros dele, aos montes. Às vezes uma pessoa cometeu um homicídio contra outra, né? Tem um caso lá famoso, que é a reencarnação de Segismundo, que ele narra com todos os detalhes uma reencarnação. Livro do André Luiz, Missionários da Luz, né? Então, se tiver aí para vender, se vocês quiserem, procura na internet. Muito interessante. Missionários da Luz. Então, nesse caso, para resumir mesmo, haviam dois grandes amigos, um deles era casado. Aí o amigo ficou interessado na mulher do outro, do amigo, né? Se apaixonou por ela, tudo mais. E aí, a época antiga, não via como ficar com ela, porque era um casal bem unido. Aí ele resolveu tirar o amigo da frente, né? Fez uma emboscada ali, levou para um passeio de barco e acabou assassinando o amigo. E aí ele já era próximo da mulher, ele foi ali e tal, continuou até que conquistou a mulher. Enfim, desse problema todo, né? Ele viveu com ela até o fim da vida. Ele era uma pessoa boa, mas trazia esse crime, essa culpa. Então, depois que eles voltaram lá para o plano espiritual, o que o plano espiritual fez para ajudá-los, para resolver esses problemas que eles tinham? Porque o homem que foi assassinado virou um obsessor dele, não perdoou. A mulher não tinha culpa de nada. E ele. Então, o que eles planejaram para resolver esse problema? A família, né? Família. Planejaram uma nova família. O casal voltou a reencarnar, voltaram a casar. E ele, que era o assassino, veio como filho. Então existia uma aversão entre o pai e o filho, que eles não explicavam, não lembravam, né, a tal reencarnação, mas sentia, né? Então era um problema a se resolver, mas com amor, com dedicação.
eles todos estavam dispostos a resolver isso. Então, esse é o procedimento para se resolver o problema. Vinha lá do passado. Então, na família, nós temos tudo isso e mais, né? E muito mais. Muito mais emoções. E são muitas emoções. Tem o Roberto Carlos, né? No Natal. Acho que esse ano não tem mais. A Raquel deve saber melhor. Joguei, joguei para você, Raquel. Ainda tem, mas tá acabando os especiais dele, pelo que eu ouvi falar. Mas enfim, são muitas emoções na família. Então tudo isso se reúne no Natal. Mas coisas boas também. Essas adversidades, esses problemas existem. E a nossa oportunidade, dentro do que a doutrina espírita ensina, é de melhorar essas relações. Se é um adversário, ore pela pessoa, né? O que eu faço com o meu inimigo? O Emmanuel falou, Jesus já falou, né? Pague o mal com o bem. Auxilie aquele que te faz o mal. Olha como tratar os adversários, né? Então, Jesus Cristo, quando ele vem à Terra, ele ensinou todas as coisas que nós precisamos para melhorar. Claro que a gente não vai resolver tudo, mas nós podemos aproveitar essa época de que os corações estão tão aptos, né, no amor, na fraternidade, aproveitar essas ocasiões para tentar uma oração, uma conversa, melhorar um relacionamento, né? Orar, tudo isso está nas nossas mãos. Dar o primeiro passo, às vezes a pessoa faz lá uma ceia para reunir a família, porque as famílias também tá cada um num canto, né? Então, às vezes uma pessoa dá um passo para tentar reunir, os outros também aceitam, porque tá todo mundo apto a tentar melhorar. E essa é a ocasião, melhor ocasião para nós procurarmos alguma melhora. Porque isso é difícil, né? É chato até, é constrangedor. Mas isso vai fazer bem não para o outro, vai fazer bem para nós. Isso resolve o nosso problema. O outro é o outro, não tem jeito. O que o outro sente, pensa, se ele gosta de nós, se ele guarda mágoa, é o outro. Nós não vamos mudar o outro, mas vai fazer bem para nós. Desanuvia o nosso coração. Então, vale a pena um pouquinho, se nós pudermos, né, aproveitar o Natal para dar um passo a mais. Nós estamos indo na casa espírita para aprender essas lições de Jesus, né? Não é só para vir aqui ouvir uma palestra legal, receber o passe lá, que é bom, e ir embora. Nós estamos aqui também para ouvir esses ensinamentos do Cristo e procurar mudar alguma coisa em nós, para melhor. Aí nós estamos ganhando, estamos avançando, evoluindo. Isso ninguém nos tira, né? Nós não vamos mudar ninguém, só nós, né? Então, até aqui na Casa Espírita também, fazer palestra, dar o passe, receber, são coisas, são funções que fazem parte, mas nós não vamos mudar ninguém, nós podemos melhorar nós mesmos, né? Edificar o próprio espírito. Então, Jesus, ele ensinou todo o código moral. Foi tão importante a vinda dele, o nascimento dele, que ele veio colocar todos esses ensinamentos para nós. Está nos evangelhos, os 4 evangelhos, né? Os que escreveram, que ficou oficialmente, né? O Lucas, o João, o Marcos e o Mateus, que ficam os evangelhos registrados na Bíblia, né? Os oficiais. Então, os ensinamentos de Jesus são fáceis, simples de entender. Não são complicados. Todo mundo entende. E quanto maior a evolução nossa, a gente vai entender talvez de outras formas. Mas todo mundo entende. Não é complicado, né? Pagar o mal com o bem, orar pelos que nos perseguem, perdoar, ser caridoso, aquele que quiser ser o maior, que seja o menor, o mais servidor. São todos ensinamentos simples de se entender. Mas é só isso, é só isso. Mas é só isso muda a nossa vida? Muda, muda. Só isso melhoraria o nosso planeta inteiro?
Tiraria nosso planeta de provas e expiações para regeneração ou até mundos felizes, segundo a escala, né, do Kardec? Tiraria, tiraria. Porque o planeta é bom. Não tem problema o planeta. Ele está apto a receber uma humanidade regenerada ou feliz. A humanidade nossa é que está na condição ainda dessa vida de provas e expiações. A nossa humanidade, nós estamos no lugar certo, não estamos no lugar errado. Então, para sair dessa condição, são aproveitar esses ensinamentos de Jesus. Aí sim vira um planeta de regeneração, porque não vai ser de uma hora para outra, vai ser quando a humanidade melhorar. Então, esses ensinamentos de Jesus mudam a nossa vida. E Jesus fala, puxa, mas que chato falar de sofrimento no Natal, né? Dessas coisas tristes. Não é a nossa intenção, mas são coisas que fazem parte da nossa vida. E a doutrina espírita, algumas pessoas reclamam. Falam, mas vou lá na casa espírita para ouvir falar de prova e expiação, de ação e reação, de tenho que trabalhar, eu tenho que mudar, eu tenho que... Tanta exigência, mas é a realidade, né? Porque ou nós vivemos numa ilusão, não, eu só quero ser feliz e curtir a vida. Tudo bem, nós devemos ser felizes, mas entender o nosso processo de vida. Por que que nós estamos reencarnados? Tem uma série de coisas para fazer e para melhorar. Não estamos aqui a passar os dias e para ver se, né? Ou não pedir para nascer, isso não existe. Então nós temos uma série de coisas a fazer. E Jesus, ele tratou de tudo isso. Ele ensinou. Quando ele deu o Sermão do Monte, por exemplo, vocês já leram o Sermão do Monte? Já ouviram, né? Pelo menos os pedacinhos. O Sermão do Monte é a síntese, é o resumo de todo o ensinamento do Cristo. Ali ele sintetizou e falou para as pessoas aquele sermão maravilhoso. E no Sermão do Monte é bem claro os ensinamentos dele. Ele não fala assim, bem-aventurados os alegres, felizes, que já estão milionários, que não precisa trabalhar mais, que pode passar o resto da vida só viajando, curtindo, que já está tranquilo. Não tem isso. Ele diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, né? Ele mostra que ele identifica os problemas que nós estamos vivendo e dá solução também. Os aflitos que serão consolados, bem-aventurados os pacientes, porque herdarão a terra, bem-aventurados os mansos, os humildes, né? Ele diz, bem-aventurado você é quando te perseguem, quando te caluniam, quando inventam coisas contra você por causa do meu nome. Ele quer dizer, você está fazendo o bem e está recebendo toda essa carga de perseguição, de problema. Você é bem-aventurado nessa hora, porque grande é o vosso galardão no céu, ele fala. Quer dizer, grande será a sua recompensa no céu. E ainda fala ali, na vida futura, não aqui. Né? Ele faz uma promessa, aqui já melhora a nossa vida. Mas Jesus Cristo, ele identifica no Sermão da Montanha todas essas questões de dificuldade que nós passamos na vida. Por isso que ele vem dar esse apoio, né? É uma maravilha. E no final ainda do seu Sermão do Monte, para fechar assim com chave de ouro, ele ainda encerra assim, o reino dos céus é como um homem que construiu a sua casa sobre uma rocha firme. Né? Construiu a sua casa, edificou. Edificou o espírito. Né? O homem que edifica-se, edifica a si próprio, né? É isso que é construir a casa. Nós estamos edificando a nós mesmos. Essa é a teoria da evolução. Estamos fazendo as coisas. Aí como que eu faço isso? É os ensinamentos de Jesus. São simples, difíceis, né? Porque tem que perdoar, tem que amar o próximo, tem que fazer. E nem tudo nós fazemos, mas nós vamos tentando, melhorando. Aí é a evolução. Então, o reino dos céus é como o homem que edifica-se, constrói uma casa sobre a rocha firme. Então, coloca os ensinamentos de Jesus em prática na sua vida, não na vida do outro.
que o outro não interessa, na nossa vida, né? Eu tenho que fazer isso, cabe a mim, não cabe ao outro. Ah, mas o outro está errando, é problema dele. A minha parte tem que ser bem feita. Então, edifica-se. E aí vem os ventos, vem as tempestades, vem os maremotos, vem os ventos aí de 100 quilômetros por hora, que teve terça-feira, acaba a luz de todo mundo, mas a casa não derruba. O espírito fica firme, porque tem equilíbrio. Não vai ficar com depressão, com tristeza, com essas coisas. Ele fica para cima, né? Com revoltas, né? Medos, que o medo também paralisa a gente. Então o espírito fica firme, se apoia na caridade. A caridade é uma injeção, né? Para quem pratica, é uma injeção de como gasolina para o carro, né? Então se apoia no bem. A caridade assim de muitas maneiras. A pessoa é fraterna, é caridosa, até com os adversários, até na família, que é mais difícil com algumas pessoas, né? Então, todos esses nossos esforços constroem o espírito, nós estamos nos edificando um espírito forte para a vida eterna. E então essa casa não derruba com os problemas, com as dificuldades, com as coisas que vão chegar e chegam. Agora, e ele continua, mas aquele que edifica sua casa sobre a areia, né? Aí sopram os ventos, vem as chuvas, vem o maremoto. Ele fala assim, vou completar a ideia. Jesus fala: aquele que segue as minhas palavras e as pratica, né? Esse é o início. Aquele que segue as minhas palavras e as pratica é semelhante àquele que construiu sua casa sobre a rocha. Então, edifica-se sobre os ensinamentos do Cristo, sobre o que é real, não ilusório. Mas aquele que ouve minhas palavras e não as pratica é semelhante ao homem que constrói sua casa sobre uma areia. Ainda está mais interessado nas ilusões do mundo, né? Da matéria, do que realmente o que é importante. Então sopram os ventos, as dificuldades, as chuvas, maremotos, terremotos, tudo mais, né? Planeta que vai passar, que não sei o quê. O planeta Chupão, né? Falava antigamente planeta Chupão, na época do 1900. Aí vai passar o planeta, aí vai passar o cometa, aí vai vir chuva de meteoro, aí vai vir terremoto. É tanta coisa que falam, eu não sei. É tanta catástrofe que eles anunciam que nem precisa, né? Uma só já basta para acabar com a Terra, mas falta de uma, tem umas 10. Mas vem tudo isso e a casa não cai. O espírito fica firme. Por quê? Porque ele está edificado no código divino da lei de Deus, que é o que Jesus trouxe. O bom relacionamento uns com os outros, né? A justiça, a misericórdia, tudo isso que Jesus ensinou. Então vale a pena para nós aproveitarmos ainda mais esse mês de Natal, que é uma maravilha. A vibração tá boa, vai ficando cada vez melhor, né? Esse corre-corre também, vão comprar os presentes, vão comprar a ceia, tudo isso é bom, faz parte. Mas não esquecer do aniversariante que é Jesus, né? Lembrar dele e principalmente do que ele ensinou. Não esquecer de nós, porque nós estamos edificando a nós mesmos. Então, não esquecer que com os ensinamentos do Cristo em prática, nós estamos dando um passo para frente e fortalecendo o nosso espírito, né? Seja o nível que nós tivermos. Então, essa mensagem do Natal que nós devemos preservar, tá bom? Semana que vem ainda tem trabalho, né? Então vai ter outra palestra, talvez de Natal, né? Vai estar mais próximo ainda do Natal. E provavelmente vai ser uma palestra mais leve, mais tranquila, né? Então essa foi boa que ficou uma semaninha ainda antes. Tá? A próxima essa serve de reflexão para nós, né? A próxima já suaviza, só o amor, só as coisas boas, tá? Mas é muito importante nós aprendermos com Jesus. Um bom dia a todos.
Obrigada, Márcio, pela palestra. Nesse momento, então, gente, depois de tanto recebermos na nossa casa de luz, eu vou pedir a todos que fechem os olhos físicos e vamos vibrar pelos nossos irmãos que estão nos leitos de hospitais, precisando de conforto, de esperança para a recuperação de sua saúde, aos nossos irmãos que, nesse momento de tantas festas, passam por necessidades físicas, emocionais e também de alimento, precisando de alimento, de um conforto. Levamos as nossas melhores vibrações a todos eles, a todos que, de alguma forma, nessa fase da vida, estão precisando de uma palavra de conforto, de um momento de paz. Vamos levar as nossas melhores intenções a todos os nossos irmãos que estão precisando nesse momento. E depois de tanto recebermos, vamos agradecer por tudo que aprendemos hoje, que possamos levar a nossa palavra do Mestre Jesus para os nossos dias e que tenhamos uma semana abençoada, repleta de bons momentos e que juntos possamos estar aqui novamente na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Peço a todos que aguardem mais um pouquinho pela aplicação dos passes. E bom domingo a todos e bom domingo aos nossos amigos que estão nos vendo pela internet também. Bom dia. Bom dia.